E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosalvo Júnior, eu tenho 32 anos, sou licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Minas Gerais, estou cursando Neuropsicologia e Educação Especial pelo Instituto INE e sou uma das pessoas mais jovens do Brasil a ser portador da doença de Parkinson. Eu tenho 32 anos e sou portador da patologia desde 2016. Eu vou falar um pouco hoje sobre a doença, mas mais especificadamente sobre a importância do profissional de fisioterapia conhecer os fármacos utilizados no tratamento do Parkinson. A doença de Parkinson trata-se de uma doença neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso central. Ela afeta uma região do cérebro chamada substância negra. Essa região tem esse nome porque nessa região situam os neurônios dopaminérgicos que produzem dopamina. E o subproduto da dopamina é a neuromelanina, que provoca essa coloração escura nessa região. Essa região se situa no mesencéfalo cerebral. Por algum motivo, aglomerados de uma proteína chamada sinucleína, alfa-sinucleína, se juntam dentro dos neurônios e ocorre uma perca progressiva, uma destruição progressiva desses neurônios. Quanto mais neurônios destruídos, mais aumentam os sintomas da doença, por isso o caráter degenerativo da mesma. A doença de Parkinson foi descrita a primeira vez em 1817 pelo cientista inglês James Parkinson. Ela ficou conhecida como paralisia agitante porque ela causa rigidez, lentidão e tremores, são os sintomas mais característicos, mas porém ela tem uma gama de sintomas, cerca de 40 sintomas. Tem alguns pacientes que tremem mais, outros tremem menos, outros nem tremem. Então ela é uma doença bem complexa. E mais tarde ela foi descrita por Charcot, que nomeou a doença como doença de Parkinson em homenagem ao Parkinson, que foi o primeiro a fazer um trabalho científico sobre a patologia. Qual é a importância do profissional de fisioterapia conhecer os fármacos utilizados nessa doença? Tendo em vista a complexidade da doença, é importante o profissional conhecer em detalhes o que esses fármacos podem fazer. Primeiramente, eu vou falar a respeito do carro-chefe no tratamento do Parkinson, que é a levodopa. A levodopa, deixa eu pegar aqui, é esse medicamento aqui, em via oral. Esse medicamento contém um aminoácido, levodopa. Esse aminoácido ele é absorvido pelo organismo e passa na barreira hematoencefálica e quando chega no cérebro, ele é convertido em dopamina. Dessa forma, ele supre a falta de dopamina da pessoa com Parkinson. Por que não toma dopamina direto? Porque a dopamina em si, ela não passa na barreira hematoencefálica, ela não atravessa a barreira. Então tem que tomar o levodopa, o aminoácido precursor da dopamina, para poder fazer essa travessia, que consegue realizar essa travessia. A levodopa foi descoberta na década de 60 e até hoje é o melhor medicamento, é o medicamento-chave que faz mais efeito no que tem a de Parkinson. Apesar de ter uma gama de tratamentos, inclusive cirúrgico, o tratamento mais eficaz, efeito imediato, quase imediato, é a levodopa. E o que acontece no paciente com Parkinson? Quando o paciente toma a levodopa, principalmente nos estágios iniciais, alguns casos o paciente fica até assintomático. Há uma melhora de 50% a 100% dos sintomas. Então o paciente às vezes chega no consultório de fisioterapia para fazer a sua sessão e o fisioterapeuta ele estranha, ele acha que aquele paciente não tem Parkinson, que aquele paciente foi diagnosticado errado. E eu já presenciei vários atritos, assim, amigos já me contaram também, que eu tenho uma gama de conhecidos com Parkinson, entre fisioterapeutas e neurologistas, porque o fisioterapeuta duvidou do diagnóstico, porque quando o paciente chegou lá, o paciente estava num período que a gente chama ON, que é o período que a medicação ela não trata os sintomas, ela não é efetiva no tratamento da doença, mas ela mascara, ela esconde os sintomas. Então tome muito cuidado com isso, porque até o paciente mesmo, se ele chegar medicado no consultório e na clínica e ver que você não conhece a doença, ele vai desistir de fazer fisioterapia com um profissional que não está qualificado para atendê-lo. E a levodopa também ocorre que ela tem que ser tomada em jejum. Às vezes ela não faz tanto efeito quanto deveria.
às vezes ela deixa de fazer efeito, porque nenhum dia é igual, por uma série de motivos. Às vezes o paciente ingeriu muita proteína, ou às vezes alguma outra medicação para outra coisa atrapalhou na absorção da levodopa. Pode acontecer várias coisas que o paciente pode esquecer de tomar. Então, às vezes o paciente chega no estágio que a gente chama OFF. Esse estado OFF é quando os sintomas estão aflorados. O paciente pode estar tremendo, pode estar rígido, pode estar lento. O que acontece é que muitos fisioterapeutas, eles mandam aquele paciente para casa, pedem aquele paciente para ir para casa. Dependendo do estágio do paciente, dá para trabalhar com ele off, dá para fazer exercício com ele off. É até bom, porque nesse período off é o período que o paciente tem mais risco de queda e mais dificuldades motoras, porque é o período que ele está mais lento, que ele está rígido, que ele está com incoordenação, que ele perde amplitude de movimentos. Então, na verdade, o fisioterapeuta, quando atende um paciente com Parkinson, ele atende 2 pacientes em um só. O paciente medicado, com a medicação fazendo o efeito, que é o ON, e o paciente quando no dia que a medicação não fez o efeito, que é o OFF, o dia que a medicação está, vou dizer assim, ou não fez, ou o paciente esqueceu de tomar, ou a doença progrediu e falta um ajuste na medicação, ou por algum motivo o corpo não está respondendo mais tão bem à medicação. Então o profissional tem que olhar isso aí. E outro ponto, outro medicamento muito utilizado na doença de Parkinson, tem uma embalagem que inclusive está vazia, é o Pramipexol, pessoal. O Pramipexol ele é uma medicação muito boa, para mim pelo menos e para outros pacientes, é muito eficaz, mas ele causa alguns efeitos colaterais desagradáveis. Ele pode causar, não significa que ele causa em todos os pacientes. Ele pode causar compulsão sexual, compulsão por compra, compulsão por jogos ou por qualquer outra coisa. É muito comum a compulsão sexual, de certa forma muito comum. Então pode acontecer, inclusive eu vou ressaltar aqui que em alguns países o Pramipexol é proibido por causa dessa compulsão sexual, devido a problemas jurídicos, problemas pacientes que responderam criminalmente e tal. Um dos países que eu posso citar é os Estados Unidos. Então, pode acontecer desse paciente ele falar algum dia com a fisioterapeuta ou com o fisioterapeuta, falar, fazer algum gesto, alguma coisa, algum olhar que seja desagradável. Então, não é para brigar com o paciente, não. É para poder conversar com ele, com a família, talvez com o médico, para poder fazer um ajuste. Tem que tomar muito cuidado, muito tato, porque para fazer um ajuste na medicação. Então, o fisioterapeuta ele tem que ter um jogo de cintura aí para poder fazer o tratamento com pacientes que utilizam o Pramipexol. Lembrando que pode acontecer. Eu, por exemplo, uso o Pramipexol, não tive compulsão sexual nenhuma, ainda bem. Mas aí vocês fiquem atentos a respeito disso. Eu vou pedir a Margarete para poder deixar o meu número no canal, meu número de WhatsApp. Pode entrar em contato comigo, pode tirar dúvida. Eu sou palestrante, estudo bastante sobre o tema. Modéstia à parte, eu costumo dizer que quem entende de Parkinson é quem tem. Os médicos são nossos aliados, profissionais de saúde são nossos aliados, mas só a gente que tem na pele consegue saber como que é. Então, desde que eu fui diagnosticado, eu uni a meu conhecimento técnico que eu tive na biologia com o meu conhecimento empírico com a doença para poder divulgar informações de qualidade, para poder ajudar tanto a classe da saúde quanto a sociedade, principalmente os pacientes, a poderem ter uma vida melhor, conhecerem melhor a doença da qual eu sou portador. Eu espero que todos tenham gostado da aula e me coloco à disposição para uma palestra no Zoom, para poder fazer live. Fiquem à vontade. Um abraço a todos, obrigado.